o Flamengo anunciou a renovação. Estou colocando o post aí para você. A história não vai parar de ser escrita, ele fica até 2027, #renovado. Só para ver para as últimas notícias aqui atualizadas agora do Flamengo e o Felipe Luiz. Acabou a novela, o Felipe Luiz renovou o contrato. Vamos ver o que o pessoal tá falando em relação a esse contrato que o Flamengo renovou com o Felipe Luiz. Vem comigo, galerinha. O Flamengo, enfim, fez a alegria da nação nesta segunda-feira, logo cedo, com um anúncio para lá de importante para a temporada do ano que vem. O bom dia do torcedor do Flamengo nesta segunda-feira foi mais feliz. Antes mesmo das 8 horas da manhã, o clube anunciou a renovação de contrato com o Felipe Luiz. O assunto foi o principal tema da diretoria nos últimos dias, principalmente com a discordância de valores entre dirigentes e o treinador. Em nota, José Botto, diretor de futebol do Flamengo, comentou que o acordo só foi possível pelo desejo mútuo de continuidade do projeto. No comando do time profissional há pouco mais de uma temporada, desde outubro de 2024, Felipe Luiz já acumula 5 títulos: uma Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores, além do vice-campeonato mundial contra o PSG. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. Com o comandante definido, agora a diretoria foca na reformulação do elenco. O faturamento da temporada superou os 2 bilhões de reais, deixando o clube confortável para fazer altos investimentos. Um dos primeiros alvos estabelecidos é Caio Jorge, atacante do Cruzeiro e artilheiro do Brasileirão, com 21 gols marcados. Apesar de admitir vender o jogador, a equipe mineira não pretende reforçar um rival brasileiro. Neste primeiro momento, o mais provável é uma negociação com o exterior. Pedrinho, dono da SAF Celeste, assumiu a abordagem do Flamengo na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais, mas recusou a proposta. O desejo da diretoria mineira é só abrir conversa a partir dos 50 milhões de euros, ou seja, 325 milhões de reais. Bom, às 8h09 da manhã desta segunda-feira, dia 29 de dezembro, o Flamengo anunciou a renovação. Estou colocando o post aí para você. A história não vai parar de ser escrita, ele fica até 2027, #renovado. E aí a arte com os troféus que o Felipe Luiz levantou nesse ano, na verdade com o troféu da Libertadores, né, que foi o mais importante dos troféus que o Flamengo conquistou nesse ano. O Flamengo em 2025 foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Libertadores. E ganhou a Copa do Brasil em 2024, já com o Felipe Luiz no cargo. Ele assumiu em outubro de 2024. Bom, foi uma negociação com momentos tensos, com reviravoltas, com sensações diferentes. Vai fechar? Ih, acho que não vai mais. Tá perto do acerto, cedeu. Ih, rapaz, pediu outra coisa ali. A gente foi acompanhando tudo em tempo real e esse é um reflexo dos tempos em que vivemos, né? Com as redes sociais, com a internet, é tudo muito instantâneo. Eu estava vendo até o Thales Machado falar isso hoje no Redação Sport TV, que você tinha antigamente a espera do resumo do dia de negociações que vinha no jornal impresso do dia seguinte. Então, você teria no domingo um resumo de tudo que saiu no sábado, né? Na edição de domingo. Em compensação, o jornal de hoje estaria rapidamente velho, porque a notícia foi às 8 da manhã, os jornais impressos de segunda-feira já estariam nas bancas. Mas a gente não teria o que rolou no sábado, que foi uma loucura. Várias versões surgindo, várias informações, desmentidos daqui, desmentidos dali, desinformações, né? Mas eu vou deixar isso mais para frente. Eu queria falar de verdade, para começar o vídeo, porque eu acho que isso é que é o mais importante, do quão acertada foi essa decisão por parte do Flamengo e por parte do Felipe Luiz. Melhor dos mundos, tá? Porque abrir mão, aí olhando do ponto de vista do clube, abrir mão do Felipe Luiz, de um treinador que conhece tão bem o clube, que tem a sua identificação com o clube, né?
Não acreditem, não caiam nessa bobagem. Porque o Felipe Luiz, ele não tem o estilo rubro-negro, ele não vibra, ele é frio, ele é isso. Irmão, ele é vencedor no clube como jogador, como treinador, ele tá na história do clube, isso ninguém vai tirar. Então ele é identificado com o clube, ele conhece o clube com a palma da mão, ele conhece esse elenco com a palma da mão, um elenco que não vai se desfazer, pelo contrário, o Flamengo está querendo pagar uma grana pelo Caio Jorge. Falaremos disso ao longo da semana. Pode ser a maior contratação da história do futebol brasileiro. Então, a promessa do BAP, do presidente do Flamengo na virada do ano, foi de um elenco ainda mais forte, um investimento ainda maior para 2026. Até naquela reunião de apresentação de resultados para os sócios na Gávea, segunda-feira passada, ele falou, não vamos deixar ninguém gastar mais que o Flamengo na janela, nós vamos gastar mais que todo mundo. Então você mantém um profissional com um elenco que já foi vitorioso e que será robustecido, será reforçado para 2026. Excelente notícia. Por quê? Porque além de você manter um cara que é vitorioso, que está em ascensão, que na minha opinião é o melhor treinador brasileiro em atividade, não do futebol brasileiro, talvez até seja, né? Mas eu acho que o Abel ainda, né? O momento do Abel é ruim, o momento do Felipe é melhor que o do Abel, porém a linha do tempo do Abel ela é mais vitoriosa que a do Felipe Luiz, até por ser uma linha do tempo maior. Mas esse é um outro debate. Mas entre os nascidos no Brasil, eu não tenho dúvidas de que o Felipe Luiz hoje é o melhor treinador que temos. Ele é melhor do que o Rogério Ceni, que é ótimo. Ele é melhor que o Fernando Diniz, ele é melhor que o Tite, ele é melhor que todos eles. Inclusive, ele chegou, assumiu o trabalho que era do Tite, que é uma das narrativas que a gente precisa desmentir, né? Porque, já não queria entrar nesse ponto agora, mas os assuntos vão se misturando. Veja, no sábado, no auge da discussão, ele pediu 5 milhões, ele pediu isso, que absurdo, o Flamengo não tem que dar. A galera que não gosta do Felipe Luiz, e existem aqueles que não gostam, intencionalmente começou a distorcer, falar, tá vendo? Esse cara quer pedir isso tudo, bota qualquer um lá. Ele só ganhou isso tudo porque tinha um baita de um elenco nas mãos. É verdade? Vem cá, e o Tite? E o antecessor dele? Por que não deu certo? O Felipe Luiz chegou em 2024 com o mesmo elenco do Tite e foi campeão da Copa do Brasil. Com o mesmo elenco. E melhorou o desempenho do Flamengo rapidamente, consideravelmente. Então, todo respeito, esse papo, ele é desonesto. Eu não acredito de verdade que as pessoas acreditam nisso quando postam. Eu acho que as pessoas postam porque algumas são muito desonestas no debate, muito. Elas vão fundo na lama para defender o ponto delas. Então não importa compromisso nenhum com a verdade. Só uma barbaridade, gente. Só uma barbaridade dizer que qualquer um pegaria o elenco do Flamengo e faria o que o Felipe Luiz fez. É sério? Não, as pessoas não acreditam nisso. As pessoas sabem que futebol não é assim. Sabem que futebol não é assim. Então, voltando. Foi a melhor decisão por todos esses aspectos, pelos méritos do Felipe. E também porque você teria, se você não renova com o Felipe Luiz, hoje, dia 29, ao invés de anunciar a renovação, o Flamengo poderia anunciar o encerramento das conversas. Não vamos ficar mais com ele. Aí o Flamengo teria que correr a menos de um mês do Campeonato Brasileiro. O campeonato começa dia 28. A menos de um mês da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, dia 24 de janeiro, correr atrás de um novo treinador. Aí talvez tenha que trazer um treinador de fora. Se falou no nome do Arthur Jorge, seria um plano B. Aí você tem que acertar pagamento de multa lá no Catar. Tem que acertar com o clube do Arthur Jorge. Aí tem que acertar salário. Aí tem que acertar comissão técnica. Aí tem que acertar tempo de contrato. Tem que acertar bônus. Tem que acertar multa. Você não faz isso em um dia, em 2 dias. O Flamengo começaria atrasado o seu planejamento para 2026 se não renovasse com o Felipe Luiz agora, porque não é tão simples você trazer um outro treinador para o cargo e mais, com um risco elevado de uma decisão como essa, porque o mercado de treinadores hoje não é um mercado maravilhoso em termos de opção, de fatura de opção. Então, para o Flamengo, a melhor decisão possível. Desde que, evidentemente, o Flamengo não faça loucuras. E aí, de novo, combatendo o argumento desonesto, vamos combater mais um. Nossa, esses jornalistas que defendem tanto a austeridade, que defendem tanto a responsabilidade com os gastos, defendendo um salário exorbitante para o Felipe Luiz. Vamos lá, eu jamais chegaria aqui
jamais chegaria aqui no canal e exigiria do Santos, é um clube que eu falo muito aqui, foi tema ontem, que pagasse 3 milhões de reais de salário para um treinador. Porque eu sei que o Santos não tem a mínima condição de fazer isso. Mas ele faz, né? Ele paga 1,5 milhão para o jogador tal, 1,5 milhão para o outro, 800 mil para o outro que tá gordão, 900 mil para o outro, ele faz. Porque ele gasta como bilionário, sendo um clube pobre. O Flamengo, quando eleva o salário do Felipe Luiz ao patamar próximo daquilo que ele pediu, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, a gente vai saber ao certo o valor desse salário, ele não está comprometendo o seu orçamento. Se ele paga 10 milhões, eu falo, porra, aí é loucura. Aí é porque não tem nenhum treinador sendo pago desse jeito, aí é realmente jogar dinheiro fora. Mas quando ele chega nesse patamar que o Felipe Luiz pediu, dentro daquilo que o Flamengo pode fazer, dentro daquilo que o Flamengo arrecada, não tem nenhuma loucura. Não há nenhuma loucura, não há qualquer risco, qualquer mínimo que seja, do Flamengo não conseguir honrar os vencimentos que ele acordou com o Felipe Luiz até 2027. Não tem o mínimo risco, zero, porque o Flamengo está saudável financeiramente, porque o Flamengo é bem gerido e ele tem musculatura suficiente para fazer investimentos maiores do que os outros, para ter ou o mais bem pago ou um dos mais bem pagos treinadores do futebol brasileiro. O Flamengo tem musculatura suficiente para tentar tirar o Caio Jorge do Cruzeiro. Caio Jorge. O Flamengo, num primeiro momento, segundo o GE. Globo, sinalizou a intenção de oferecer 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. 30 milhões de euros. O Zenit, no meio do ano, chegou aqui e botou esse valor na mesa, e o Cruzeiro não vendeu. O Flamengo faz proposta hoje como se fosse um clube europeu. E eu não vi ninguém dizer, nossa, que loucura, 30 milhões pelo Caio Jorge. Por que então seria loucura atender o salário do Felipe Luiz, que o deixaria do patamar próximo ao do Abel Ferreira, por exemplo? Por que seria uma loucura? Você pode discutir, ele não tem o mesmo tempo de carreira? Verdade. Ele não tem a mesma trajetória que o Abel construiu no Palmeiras? Verdade. Porém, em 14 meses, o Felipe Luiz já conquistou metade dos títulos que o Abel Ferreira conquistou em 5 anos de trabalho no Palmeiras. Então, isso dá uma projeção muito promissora para o trabalho do Felipe Luiz. Isso o valoriza. Então, acho que se conseguiu, até tem a fala do Boto nesse anúncio da renovação, quando ele diz assim, ó, cadê? O desfecho foi positivo porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que, aí é o mais importante, atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP. Tá perfeita essa fala do Boto. É entender que o Felipe Luiz valorizou, ele não vale a mesma coisa que valia no início do ano, nem no meio do ano. É entender que, o momento é diferente, né? E entender que o Flamengo, por mais que ele seja um clube saudável financeiramente, ele não tem que aceitar, não é questão de ele não tem mesmo que aceitar qualquer pedida que for feita a ele, porque geralmente serão pedidas altas. E como eu sempre digo, numa negociação, um lado da mesa puxa para si, o outro lado puxa para si. Normal. Negociação é isso. Aí é ver quem ganha, quem cede um pouquinho. Se alguém não ceder, ou a corda vai partir, ou o lado mais forte vai vencer, mas negociação é isso. Todo mundo fez o seu papel, por isso que eu disse no vídeo do sábado, não tem vilão nem mocinho. Só que, nesse ambiente de rede social, não só existe a desonestidade, como existe o fanatismo. As pessoas parece que se sentem na obrigação de ter um lado para defender. E eu acho que nessa história não tinha lado para defender ninguém. Eu acho que ninguém aí estava fazendo nada de errado. O Felipe Luiz exigiu uma valorização, tá no direito dele. O Flamengo fala, opa, peraí, isso tudo não, vamos negociar aqui. Tá no direito dele, meu Deus do céu. Qualquer negociação é feita desse jeito. Não tem vilão, não tem mocinho, tá? Sob o ponto de vista do Felipe Luiz, também é a melhor decisão permanecer no Flamengo. Um clube que lhe dá todas as condições de fazer um trabalho fantástico. Um clube que entra 2026 favorito a todas as competições que vai disputar, todas. O que eu achava do Flamengo em 25, que era o favorito a ganhar Brasileiro e Libertadores, eu passei o ano todo fazendo vídeo sobre isso, e aconteceu, eu continuo achando para 2026. Eu acho que o Palmeiras vai ter que correr atrás.
E já está correndo, fazendo movimentos de mercado. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que correr atrás. Eu acho que o Botafogo vai ter que correr atrás. Eu acho que o Fluminense vai ter que correr atrás. Todo mundo vai ter que correr atrás do Flamengo. Do Flamengo. Então o Felipe Luiz, ele começa a temporada de 2026, por cima de todos. O favorito é ele, o melhor elenco é ele, o maior investimento é o dele. Em tudo, o Flamengo chega em 2026 à frente dos seus rivais. Agora precisa ver se vai confirmar em campo, porque sabe como é futebol. É o melhor para a carreira do Felipe Luiz nesse momento também, porque não dá para pensar em Europa agora. Por duas questões. Por questão de amadurecimento, nós estamos falando de um treinador que está no profissional há 14 meses. 14 meses. Então, ele precisa de um tempo de estrada, maturação, consolidação do seu trabalho, dos seus conceitos táticos, né? Lidar com mais situações de pressão, de crise, como ele lidou, e muito bem com a situação do Pedro no ano passado. Isso tudo vai torná-lo um profissional mais pronto para o passo maior na carreira dele, que é a Europa. E assim, ninguém vai criminalizar, né? Ninguém, né? Os desonestos vão. Mas o caminho de um treinador sonhar, o treinador que aparece, desponta e sonha em um dia treinar a Europa, é absolutamente natural. Com qualquer jogador é assim, porque com um treinador não pode ser? Nenhum problema. É legítimo. Se existir esse desejo dentro do coração do Felipe Luiz, é legítimo. Claro que é legítimo. E ele precisa deixar uma porta de saída no contrato. Como o clube também deixa a porta de saída dele no contrato em caso de demissão. Ele tem lá a possibilidade de demitir, paga uma multa, demite, interrompe o contrato. É negociação também. Nesse momento, o Felipe não tem nem as licenças. E aí as pessoas começaram, cara, olha, realmente, cara, um ambiente de rede social tem que ter muito estômago. Não, porque ele pode muito bem botar o auxiliar dele para assinar a súmula e aí ele dá o jeitinho e vai. Vocês acham que o Atlético de Madrid vai fazer isso? Vocês acham que um clube de ponta da Europa vai se prestar a esse papelão? Assim, vocês acham possível? É claro que é possível, mas vocês acham realmente factível imaginar um negócio desse? Mas foi uma das muitas teses que levantaram no sábado. Então, eu acho que para o Felipe Luiz é o melhor que pode acontecer nesse momento. Seguir o trabalho, seguir em evolução, num clube que vai lhe dar mais jogadores ainda. O Flamengo está buscando atacante, o Flamengo está buscando zagueiro, o Flamengo pode buscar também jogadores para outras posições, enfim. Mas atacante e zagueiro seriam os primeiros, assim, no radar, né? Até porque o Juninho vai embora, você não tem uma outra opção ali para o Pedro. Zagueiros, o Flamengo tem de ofício os dois titulares e o Danilo é um terceiro zagueiro, mas um cara que foi lateral direito grande parte da carreira, é importante você ter mais um zagueiro de origem. Então, ótima notícia para os dois. Para os dois, melhor dos mundos, vão seguir e o Flamengo em 2026 é candidato a tudo de novo. É muito difícil você repetir um ano tão maravilhoso como o Flamengo repetiu. Como o Flamengo fez em 25. É muito. Mas 2019 foi um ano mágico. O Flamengo não conseguiu repetir em 2020. 2022 o Flamengo volta a ganhar a Libertadores. Não conseguiu ganhar em 23 nem em 24. É muito difícil. Muito difícil. Mas o Flamengo parte com mais condições do que os seus adversários nesse momento. E a renovação do Felipe Luiz é um golaço. Um golaço. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu. Fui.